Olá, meus amigos, mais uma vez nos unimos para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 94, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então estudar juntos a palavra do nosso Deus. Entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Como de praxe, tomamos uma palavra introdutória que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 23. Está escrito: Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Percebemos nessa passagem que a natureza humana, ela só pode ser transformada através do Espírito Santo de Deus. O próprio homem não tem como transformar a sua natureza, porque a pessoa que está acostumada a fazer o mal, ela já tem aquela natureza de malignidade dentro do seu coração e ela não consegue fazer o bem. Por si só, ela não consegue mudar. Então, não é o seu esforço pessoal, não são as suas estratégias humanas ou até mesmo circunstancial, educacional, que traz a mudança dessa pessoa. Entendemos, portanto, que somente a palavra de Deus é o instrumento que tem autoridade para entrar dentro do coração do homem e aí sim transformar, e assim muda através do Espírito Santo de Deus. Esta é a única condição em que o homem pode mudar. Estamos retomando os nossos estudos agora em um novo tema que chama Família 2. Até a aula passada estávamos abordando dentro do tema Família 1 e agora nós vamos falar sobre um novo tema que é Família 2. E dentro dessa nova abordagem vamos começar falando sobre os deveres do homem cristão. Não é? Então, muitas pessoas têm necessidade de conhecer sobre quais são os deveres, quais são as responsabilidades daqueles que professam o nome de Jesus Cristo, aqueles que realmente são cristãos, né? Que inevitavelmente há uma diferença entre o ímpio, entre aquele que não conhece a Deus. Já temos afirmado, e não custa nada voltarmos a relatar, que a família está no coração de Deus. Isto desde o princípio da criação. E foi o próprio Deus que instituiu a família para um fim específico, de maneira que o seu nome seja glorificado através das nossas famílias. E, portanto, tem algumas perguntas que necessitam de resposta. E aí vai algumas meditações para que possamos buscar resposta. Por que tantos divórcios na sociedade moderna, no tempo contemporâneo? Por que tantas ameaças de separações? Por que tantas separações? Por que tanta infidelidade nos matrimônios modernos? Por que tantos problemas na educação, na criação dos filhos? Porém, a palavra do Senhor, ela nos traz a solução para todas essas problemáticas, para todas essas questões. De maneira que esses estudos, ele tem como objetivo te dar um instrumento de auxílio para que você possa entender a vontade de Deus para a sua família. E assim nós te aconselhamos você fazer uma pesquisa dentro da própria Bíblia, que é a palavra de Deus, de todos os tópicos aqui mencionados, de tudo aquilo que vamos falar, para que você possa ter um efetivo crescimento espiritual, não é? Então,
Esse curso completo de teologia do Instituto Superior Formação de Guerreiros te dará ferramentas necessárias para você manejar bem a palavra da verdade. Mas compete a ti, compete a si, se esforçar para alcançar seus objetivos de fé. E ao concluir o nosso curso, você estará evidentemente habilitado com a anuência da sua autoridade espiritual, evidentemente, do seu pastor, do seu líder, com o abono dele, com a permissão dele, mas você estará habilitado para ser um oficial, um obreiro, para ser um presbítero, um pastor, um evangelista, e assumir cargos ou funções dentro da sua própria igreja, dentro da sua denominação, tudo isso debaixo dos critérios estabelecidos pela sua denominação. Então, falando um pouco sobre os deveres do homem cristão, queremos tomar a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ainda na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 19, está registrado: Maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, nós temos a seguinte revelação: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Encontramos também no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículos 28 e 29, escrito o seguinte: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Queremos também ler o que está escrito em Salmos, no capítulo 128, versículo 1 ao 6, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então percebemos que a tua esposa, você que é casado, você marido, a tua esposa, os teus filhos, seguirão a unção que está sobre a tua cabeça. E por amor de ti, o próprio Deus os guardarão e os abençoarão. Então, você se posicionando como sacerdote dentro do teu lar, você terá a presença de Deus e assim você terá a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Entendeu?